Graça e paz, povo de Deus, que bom que você está conosco nesse segundo trimestre de 2022. Neste trimestre vamos abordar o tema os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Já está disponível a lição 1 e a aula que o professor José Carvalho ministrou, que por sinal muito bem ministrada. Nessa segunda aula, que tem como tema Sal da Terra, Luz do Mundo, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14, está escrito o seguinte: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Esses versículos que acabei de citar também é o texto áureo desta lição. Já de início, quero pontuar e chamar a atenção dos cristãos que a proposta desta lição é estudar sobre a importância de nossa influência como cristãos neste mundo. A verdade prática nos diz o seguinte: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. O sal, ele pode servir tanto para dar sabor, quanto para conservar os alimentos. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual e moral. E é nesse aspecto que o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não podemos esquecer de nossa identidade verdadeira em relação com o mundo. Se eu e você não conseguimos ser o sal que o mundo precisa, faz-se necessário um autoexame de nossa conduta e consciência. É necessário rever o que sabemos e o que praticamos a respeito das palavras de Cristo. Falo nós porque preciso, vez e outra, fazer uma revisão a respeito do meu conhecimento das palavras e os ensinos de Jesus e confrontar com a consciência e as minhas práticas. Se o meu conhecimento e as minhas práticas estão de acordo com aquilo que Jesus ensina. Não adianta apontar os erros dos outros sem antes fazer um autoexame. Os primeiros 16 versículos de Mateus capítulo 5 descrevem o cristão verdadeiro e tratam do caráter do mesmo. O resto do Sermão do Monte fala da conduta que brota do caráter. O caráter sempre antecede a conduta, porque o que somos determina como agimos. Em Mateus capítulo 5, versículo do 1 ao 16, Jesus mostra que a justiça verdadeira é interior. E em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 48, menciona que o pecado também é interior. Por isso, ele expõe a falsa justiça dos fariseus, que ensinava que a santidade consistia em atos de devoção e que o pecado era ato exterior. Muitas pessoas ainda cometem esse erro hoje. Para decidir o destino da vida, Deus considera o coração dos homens. E aí entramos neste assunto que eu vou citar para você. O conceito físico e metafórico. Para aqui tratarmos da luz que ilumina lugares em trevas, nos traz a concepção de que a luz procede dos corpos celestes, ou seja, luz próprias, estrelas, refletida, lua, planetas e etc. Assim, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. E então, nos transporta aos seguidores de Cristo, os cristãos, que nas palavras de Cristo não há dubiedades. Note que Jesus não disse, vós sereis
a luz do mundo, mas ele disse que vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14, o teólogo Chambers disse o seguinte: doutrina sem dever é uma árvore sem frutos. Dever sem doutrina é uma árvore sem raízes. Percebeu? Bom, agora preciso estreitar ainda mais a respeito deste tema, mas vou dividi-lo em duas colunas para não atrapalhar o raciocínio que vou desenvolver daqui para frente, ok? A primeira coluna, quero tratar da frase dita por nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, que foi sal da terra. E o que precisamos sempre, quando formos ler as Escrituras, é frisar no versículo em questão. Por exemplo, nos versículos de 3 ao 12, Jesus falou deneleando como deve ser o caráter de seus seguidores. O que eu quero trazer aqui a respeito deste primeiro tema, sal da terra, Mateus capítulo 5, versículo 13, é que no versículo 13, o Senhor começa a descrever como aplicar o conhecimento no qual ele estava ensinando. Ou seja, que o crente deve, se é realmente um seguidor de Jesus Cristo, ele deve colocar a sua nova natureza em prática. Jesus ensina, e ele tinha e tem como objetivo mostrar para aquele que entrega-se a ele e que essa pessoa entenda que ela não é uma pessoa solitária no mundo, mas também entenda que o cristão está no mundo, embora não pertença a ele. Como você deve saber, nunca houve um período durante o qual se esperasse alguma coisa com maior expectação. E nós, querendo ou não crer, em nossos próprios dias, não são muitas as pessoas que continuam crendo nessa utopia. Jesus, mestre em fazer comparações, sabemos disso, que ele era bom nisso. Fazendo sempre analogia de seus ensinos com elementos no qual os seus ouvintes seriam capazes de compreender com mais facilidade o objetivo de cada intenção que ele pretendia ensinar. Quero aqui dar um exemplo. Ele usou o sal, porque ele sabia da importância do sal para o povo e a humanidade. Ele sabia que as pessoas usavam o sal para conservar, temperar e etc. Ele também tinha conhecimento, se usado de forma exagerada, sabia que poderia ser usado esse sal de forma exagerada, poderia estragar os alimentos. E Jesus queria ensiná-los que o sal deveria ser usado moderadamente. Ele fez a comparação do sal com todos que querem segui-lo. Para dizer que professa ser cristão, deve ser moderado. Quando analisamos as Escrituras, vamos encontrar algumas ilustrações a respeito de muitos assuntos. O ensino a respeito do sal se fez necessário, não só para aquele tempo, mas também para os nossos dias. Devemos nos opor aos valores deste mundo. Não podemos nos esquecer de nossa verdadeira identidade, que são totalmente incompatíveis com os valores deste mundo. Eu e você precisamos ser sal, temperável neste mundo. E devemos ter cuidado para não sermos considerados sal insípidos. Quero agora, nessa segunda coluna, que aqui tratar de outra frase de Jesus que disse em seu texto, que é: vós sois a luz do mundo, Mateus capítulo 5, versículo 14. Já que o sal fala do caráter, a luz fala de testemunho interior, das boas obras que deve apontar para Deus. Temos como tarefa manter sempre
uma vida irrepreensível. Se luz não brilhar, não há como testemunhar. Quando Jesus usa a luz para ensinar a seus discípulos, também a mim e a você, ele sabia que os discípulos entenderiam com mais facilidade. A Palestina tinha casas, muitas delas compostas por pedras de calcário e que eram brancas, que quando acesas suas lamparinas brilhavam à noite. E assim, ensinando-os que assim como o agrupamento de casas com parede de calcários numa cidade, o cristão também deveria exibir sua luz nos relacionamentos individuais e particulares. Quando analisamos nossa vida com os ensinos de Jesus, temos notado o quanto precisamos melhorar. Precisamos nos adequar aos mandamentos e não o contrário. A palavra vós está numa posição enfática, assim como sois. Com frequência, queremos distorcer, o que está escrito, querendo inverter a ordem enfática do mandamento. Querendo ou não, dar devida atenção ao fato. A verdade é que a nossa vida deve ter submissão à primeira e à segunda palavra, que são vós e sois. Mas se, ao contrário da submissão, nossos lábios sobressair a nossa vida, nenhuma dessas duas palavras terá algum valor. Proclamar o Evangelho com as próprias palavras não adianta, quando nossa própria vida e conduta estão em negação. Era o ensinamento sempre de Jesus. Precisamos ser antes de dizermos o que ser. Antes de encerrar esta aula, quero lhe fazer uma pergunta. Dentro desta lição, dentro desse escopo que eu acabei de comentar. Sua vida e conduta como cristão tem sido digna de aceitação? O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que, antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, também na universidade, no trabalho e em toda a sociedade onde o cristão está inserido. Paulo disse e comparou a influência cristã com o tesouro, que é guardado em vaso de barro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Dizendo-nos quão valioso é o Evangelho. Já que este mundo jaz no maligno, o Evangelho é um tipo de bandeira que o cristão carrega e deve carregar. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, João deixa claro qual deve ser a posição dos cristãos neste mundo. Ao ouvir que procuramos um reino, você imagina, sem fazer nenhuma pergunta, que estamos falando de um reino humano, porém estamos falando daquele reino que é de Deus. Portanto, o mundo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras, levará os homens a glorificar a Deus quando o verdadeiro evangelho é pregado. Paulo aconselha a todos com a seguinte frase: veja prudentemente como andais. Efésios capítulo 5, versículo 15. Infelizmente, muitos ignoram este conselho e outros conselhos existentes nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Concluo esta lição recitando a conclusão da mesma, que diz: neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai.
Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Lembre-se, só dizer que é sem ser não adianta. Somente palavras não adianta diante de Deus. É preciso falar e praticar o que fala. Chegamos ao fim desta aula e espero que você tenha gostado. E não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ore pela minha família e que Deus em Cristo te abençoe também, a você e a sua família. E até a próxima aula em Cristo Jesus. Deus te abençoe.